Oi, professor Cristiano, bom dia. Olá, Rafaela, bom dia, tudo bem? Tudo bem? E com você? É uma grande honra tê-lo conosco Bem. hoje na sexta edição do Iberc Lives. A alegria é minha. Uma alegria estar participando aí das lives do IBERC aí, um instituto que a gente tem um carinho muito grande, viu nascer, né? Mandar um abraço carinhoso aí para o meu querido Nelson Rosenwald. Né, que está nos assistindo. Agradeço a presença de todos, dos nossos associados que estão nos assistindo. Para quem está entrando agora, queria dizer que esse é um projeto do IBERC, do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, que tem acontecido toda quarta-feira aqui no Instagram do Instituto, para os associados poderem debater sobre diversos temas na área de responsabilidade civil. E hoje, então, né, estamos com o nosso brilhante professor Cristiano Cassetari. E eu queria falar, pessoal, que o professor Cristiano, ele é pós-doutorando e doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, especialista em Direito Notarial e Registral pela PUC Minas Gerais, professor e coordenador do curso de especialização em Direito Notarial e Registral da Faculdade Damásio de Jesus. O tema da tese de doutorado dele é sobre os efeitos jurídicos da parentalidade socioafetiva. O professor Cristiano, ele é autor de inúmeras obras jurídicas de direito civil, direito notarial e registral. É coautor de um excelente artigo que, inclusive, eu li essa semana, que até comentei com você, né, professor Cristiano, que é esse artigo que está presente nessa obra aqui coletiva do IBERC, deixo até de recomendação para vocês adquirirem. E, na verdade, destaco também a obra recentemente lançada do professor Cristiano, que é Elementos de Direito Civil, onde ele aborda alguns dos temas que nós discutiremos aqui hoje sobre abandono afetivo e responsabilidade civil. Então, professor Cristiano, novamente, obrigada por aceitar o convite do IBERC para participar aí da nossa live. E vocês que estão nos assistindo ao vivo podem fazer perguntas e eu irei organizá-las aí para que, na medida do possível, o professor Cristiano lhe responda a cada uma delas. Professor Cristiano, e para nós, então, darmos início aqui ao nosso bate-papo, você poderia nos dar um breve panorama sobre a teoria do desamor criado, salvo engano, pela professora Gisalda Ironato, explicando para a gente hoje, se nós hoje podemos, por exemplo, analisar os deveres dos pais com relação aos filhos apenas sobre o aspecto material e também se puder nos explicar no que consiste em si o abandono afetivo. Muito bem, vamos lá. Bom, então, bom dia a todos e a todas que estão aqui nos assistindo, né? Obrigado aí pela presença na nossa live de hoje. As lives do IBERC aí são um grande sucesso, né? E faço novamente aí o meu agradecimento por estar nesse projeto aí com todos vocês, né? A questão do abandono afetivo, ela inicia na década de 70, quando Uhum. o professor João Batista Vilela, hoje professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, ele publica um artigo que, para a época, foi um artigo assim muito audacioso, né? Ele se chama Desbiologização da Paternidade. Imagina falar disso em 1979, né? Falar disso hoje é bem cômodo, mas em 1979, de fato, o professor Vilela foi um grande visionário, né, por tratar desse tema. A grande questão que naquela época existia era o problema de reconhecimento de filhos, né? Porque, na verdade, os filhos só eram tidos como legítimos se vindos de relações matrimoniais, né? E muitas pessoas acabavam nascendo fruto de relações não matrimoniais. Quando eu me refiro a relações não matrimoniais, eu não estou me especificando exclusivamente a relações extramatrimoniais, né? Por exemplo, uma união estável, naquela época, era uma relação, né, extramatrimonial. Era uma relação que não era abarcada pelo direito. E aí, por isso, era muito complicado, né, se ter o reconhecimento dessa filiação. Então, era muito comum nós termos o chamado filho das estrelas. Vou usar uma frase aqui do professor Luiz Edson Fachin, né, que foi também um dos grandes estudiosos sobre a questão da parentalidade, hoje ministro
do STF, mas a sua tese de doutorado e de titularidade, inclusive, também, quando a titularidade foi sobre patrimônio mínimo, mas o seu doutorado na PUC de São Paulo foi sobre paternidade, né? E na década de 80, ele também aprofundava, na verdade, os estudos do professor Vilela e, num artigo, criou essa frase interessante chamada O Filho das Estrelas, porque as certidões antigamente eram datilografadas, né, na máquina de escrever. Então, como os formulários das certidões de nascimento eram pré-impressos, naquele campo já específico para o pai, o que o registrador fazia? Ele pegava, para inutilizar aquele campo, o asterisco e o ponto, né? Ele metralhava ali a certidão com asterisco e ponto para não ter possibilidade de fraude, de alguém colocar um pai ali que não existia, né? Então, esse filho das estrelas começou a ficar muito forte em nossa sociedade, infelizmente, né? Que são os filhos de pessoas que só têm mães, não têm pais, né? E, com isso, muitas destas pessoas acabaram sendo criadas como se filho fosse, né? Por outros homens, né? Por outras pessoas, tá? Então, na verdade, nós temos uma situação aí em que o afeto ganhou, dentro do direito brasileiro, um contorno, assim, muito importante, né? E, num contrário senso, vamos dizer assim, numa situação inversa, né? O que acontece depois, no final da década de 90, começo, né, dos anos 2000 aí, é justamente a discussão acerca do afeto, né? Porque se discutiu tanto que esses filhos não tinham afeto dos seus pais lá atrás, né? Então começou a surgir aí a questão da discussão da necessidade de se dar afeto para os filhos, né? Não podemos esquecer que por muito tempo, antes da mulher entrar no mercado de trabalho, basicamente o homem era um provedor exclusivamente material, um provedor de dinheiro, né? Então era difícil assim um pai ter um relacionamento afetuoso com o filho, de abraço, de toque, né? De beijo, etc., porque ele estava envolvido lá em trabalhar, em conseguir trazer para dentro de casa, né, o sustento da família. Então essa parte acabava sempre sendo feito pela mãe. Mas a partir do momento que a mulher entra com muita força no mercado de trabalho, né, os homens tiveram que começar a dividir com ela essa função que antes era exercida única e exclusivamente pela mulher, né? Então a própria sociedade começou a cobrar dos homens, né? Ah, você vai se tornar pai? Legal, tem que dar o banho na criança, etc, né? Eu lembro o primeiro banho na minha filha, quem deu fui eu, né? O próprio hospital fazia tudo para que isso acontecesse com o homem, para que ali, naquele momento do hospital, já se ganhasse, vamos dizer assim, um certo contorno de responsabilidade, né, para que o homem viesse a desenvolver certos cuidados afetivos para com o seu filho, apagando aquela má impressão que existia no passado, né? Bom, mas aí, o Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAN, foi ele que, na verdade, patrocinou a primeira ação de abandono afetivo no Brasil, trabalhando essa questão da teoria do desamor, né? Essa teoria traz, na verdade, o quê? A necessidade que, dentro dos deveres dos pais para com os filhos, não há única e exclusivamente a questão de provimento material, né? De educar, de mandar para uma escola, etc. Mas também a questão de carinho, a questão de amor, a questão de estar próximo, a questão de estar junto, né? E tudo isso também, na época, isso já tem mais de 10 anos que essa ação foi patrocinada e, inicialmente, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? O caso do Alexandre, que foi até reportado pelo Fantástico, enfim, um caso bem famoso, público, notório, né? Esse caso, ele, naquele momento que ocorreu e que foi proposta essa ação, nós tínhamos também um sério problema relacionado à questão das visitas, quando ocorria um divórcio, né, entre um casal e a guarda era atribuída única e exclusivamente para a mãe e o pai ficava como sendo um visitador, né? Ele ia visitar o seu filho. Tanto que hoje até se tem um pouquinho de ranço dessa expressão
visita, né? Porque é complicado você falar que o pai é visita, né? O pai está longe, está distante, enfim. Mas, por exemplo, naquela época se discutia o que fazer com um pai que não cumpre com o seu direito de visita, né? Está estabelecido uma sentença que há direito de visita do pai com relação ao filho, de 15 em 15 dias, etc. E o pai nunca vai. O pai não liga, né? Ou o pai tem que pegar a criança às 8 da manhã num sábado, pega às 16 horas do sábado, às 20 horas do sábado, deixando a criança esperando o dia inteiro ali dentro de casa, né? Então, se falava muito de dizer que o pai não teria, então, mais direito de visitar o seu filho a partir do momento que ele começava a se tornar inadimplente e problemático, né? Só que começou a se analisar isso por um outro viés, que era o viés justamente de verificar que a proibição do pai ver o filho, nesse caso, seria também uma punição ao próprio filho, né? E isso não poderia acontecer. Então, tudo dentro desse contexto conspirava para falar sobre o afeto, para falar sobre a necessidade de se ter, dentro das relações familiares, né, um dever dos pais para com os filhos de dar carinho, de dar amor, de dar atenção, né? É mais ou menos aquela famosa frase de que não basta ser pai, não basta ser mãe, tem que participar, né? E a gente sabe, quem é pai e quem é mãe, que está me assistindo aí nessa live, né? Sabe o quão é difícil a gente conseguir participar efetivamente da criação dos filhos nesse mundo globalizado, porque isso vai exigir de você muita renúncia, né? Você vai ter que renunciar a uma série de coisas que você tem ao longo da sua vida. E aí é necessário verificar se as pessoas estão preparadas para essa renúncia, né? Bom, mas aí a questão da teoria do desamor passa justamente por isso, pela necessidade de se colocar dentro dos deveres dos pais para com os filhos, né, a necessidade de se dar também afeto. Bom, essa ação ela foi julgada procedente inicialmente lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Houve recurso para a segunda instância, teve também procedência, né, no recurso, e foi para o STJ. E aí começou uma discussão se o afeto seria obrigatório um pai e uma mãe dar ao filho ou se seria algo facultativo. Uma discussão que, para mim, me perdoe a franqueza e ser direto, né? Uma discussão ridícula, na minha opinião. Ridícula. Tudo passava justamente pela questão de se ter ou não ter responsabilidade civil dentro do direito de família. Foi, assim, um período de muita discussão no Brasil se haveria ou não haveria responsabilidade civil dentro do direito de família, porque a responsabilidade civil, ela traz o quê? Ela traz um viés de punição pecuniária. E aí, dentro do direito de família, eu vou cobrar dinheiro por certas atitudes, por certas questões, né? Eu me recordo que, na minha graduação, que já faz aí bastante tempo, né? O professor só falava acerca das esponsais na responsabilidade civil, que era a quebra da promessa de casamento. E ainda assim, isso começou a ficar muito complicado, porque o noivado não tinha mais na sociedade, né, o mesmo viés que se tinha antigamente. Antigamente, noivar, ato contínuo era casar, né? E hoje já não. Então, se discutia se o rompimento do noivado poderia ou não gerar responsabilidade civil. Depois veio a questão da infidelidade virtual, né? Tema que está voltando agora, né? Com a questão do isolamento social, com a questão da pandemia, né? Está se discutindo aí que muitas pessoas estão suprimindo o tempo da família dentro de casa, porque não aguenta mais ficar dentro de casa, como em chats de bate-papo, com questões eróticas, etc. Né? E também as questões de infidelidade que gerava exposição da pessoa a um ridículo. Né? Teve acho que foi um filme, aquela saga Crepúsculo, se eu não me engano, né? E os protagonistas eram casados. E durante a filmagem de um dos filmes dessa saga aí, que foram vários filmes, né? A atriz principal do filme, ela foi flagrada aos beijos com o diretor do filme, sendo ela casada com o ator principal, né? Então, isso ganhou uma repercussão muito grande em termos de exposição da pessoa a uma situação vexatória.
porque sempre se foi unânime dentro da jurisprudência, da doutrina, em dizer que uma traição, por si só, não geraria responsabilidade civil, né? Mas, quando essa traição vai além e faz uma exposição dessa, veja, o problema ocorreu em outro Brasil, em outro país. Aí o mundo globalizado faz com que nós aqui no Brasil, né, saibamos também do que acabou acontecendo lá. Então, isso gera, obviamente, uma exposição completamente desnecessária. Então, cresce as discussões sobre a responsabilidade civil dentro do direito de família, e muitos eram os adeptos para dizer, olha, na questão do abandono afetivo tem que ter responsabilidade civil. Mas uma responsabilidade civil, assim, que ninguém quer, né? Ninguém quer. Eu entendo que esse aqui é um dinheiro maldito, né? Por que um dinheiro maldito? Porque quem que quer receber? Né? Tem gente que dizia assim, o filho está se beneficiando em pegar dinheiro do pai com relação a ele não ter sido diligente na questão do afeto. Mas quem quer esse dinheiro, meu Deus do céu? Eu prefiro o afeto do meu pai do que o dinheiro. Né? Eu acho que é isso que as pessoas tinham que entender. A questão do abandono afetivo passa pelo caráter punitivo da responsabilidade civil. Né? Um caráter punitivo no sentido de dizer, olha, nós temos que mostrar para a sociedade o quão sério é a questão da necessidade de se dar afeto para o filho. Porque, infelizmente, às vezes no Brasil, a gente precisa mexer no bolso para poder educar. Né? Como eu já tenho mais de 40, eu vou citar aqui o exemplo do cinto de segurança. Quando é que o brasileiro começou a usar o cinto de segurança? Para vocês que são novinhos e já nasceram usando o cinto de segurança, na cadeirinha, tudo bonitinho ali, saiba que os carros antigamente a gente jogava o cinto para trás ou para baixo do banco. Ninguém usava cinto. A gente tinha ódio de usar cinto de segurança. Aí teve que vir uma lei para dizer assim, olha, se não usar o cinto de segurança, virá multa. Opa, aí o brasileiro falou, agora está mexendo no bolso. Mexendo no bolso, então agora que eu estou entendendo que eu preciso, de fato, usar o cinto de segurança. Então, a proposta era exatamente essa, um caráter punitivo e pedagógico da responsabilidade civil, no intuito de dizer, olha, não se pode ter abandono afetivo com relação aos filhos. Né? E os casos, assim, são muito tristes, porque são casos de pais e de mães que acabam não ligando para filho, não visitando o filho, não saindo com o filho, nem em datas festivas, aniversários, né? Natal, não tem uma ligação, uma formatura, não tem a pessoa ali presente, né? Isso acaba sendo muito complicado dentro do desenvolvimento, né, do ser humano. Talvez muitos dos problemas que a humanidade tenha hoje, né, são frutos de problemas psicológicos que têm uma origem lá na infância, né? Lá na adolescência, né? Algumas questões assim relacionadas talvez até com a rejeição. Então, essa discussão que o STJ quis travar, se era necessário ou não dar afeto para um filho, porque eu lembro de um ministro dizendo assim, mas tem gente que não está preparado para dar afeto para o filho. Beleza, perfeito, maravilhoso, tudo certinho. Mas aí, então, não tenha filho. Simples assim. Simples assim. Não está preparado para dar carinho para o filho? Não está preparado para dar amor para o filho? Não tenha filho. Não tenha. É interessante que, antigamente, a sociedade cobrava do casal filho. Né? Era uma cobrança para casar. Então, ficavam na questão do homem lá, vai casar quando, vai casar quando, vai casar quando, por conta daqueles namoros de 20 anos que se tinha, né? Que se fez nascer, inclusive, a união estável, que é um instituto que foi completamente deturpado no tempo, porque virou opção, né? Enquanto eu advoguei por 20 anos, antes de passar no concurso, eu ficava impressionado as pessoas pagarem consulta para ir no escritório e perguntar assim, o que é melhor, viver em união estável ou casar? Essa pergunta nunca poderia ser feita, porque, na verdade, não tem lógica, não tem sentido. A união estável, ela nasce com o intuito de punir aqueles namoros de 20, 25 anos, 18 anos, que existiam na década de 80, década de 90, né? E essa situação acaba sendo uma situação em que, naquela época, a sociedade cobrava do casal o casamento. Vai casar quando, vai casar quando, vai casar quando. Aí, na igreja, a hora que você se casava, aquela emoção danada de cumprimentar pais, padrinhos, todo mundo, né? A hora que você virava e falava, poxa, agora não vai ter mais cobrança, né?
Você olhava no banco, tinha uma pessoa embalando um neném assim, perguntando, e aí, vem quando, filho? Quando que vai ser o primeiro? Né? Só que a sociedade de hoje, por exemplo, ela já aceita casais sem filhos. Vocês devem ter amigos que se casaram e optaram por não ter filhos. Isso hoje é normal. Porque casal que não tinha filhos antigamente era tido como pessoa doente. Ou o homem tinha algum problema ou a mulher tinha algum problema, porque o filho era obrigatório. E hoje não existe mais essa concepção. Né? Então, não está preparado para dar afeto para o filho? Não tenha. Não tenha. Né? Mas se tem o filho, me desculpe a discussão do STJ, mas eu acho que o afeto é obrigatório. Tem que dar sim. Bom, a primeira situação do STJ, principalmente no caso do Alexandre, foi pancada. Foi pancada. Né? Afeto não é obrigatório, afeto é faculdade. Dá se quiser. Né? Dá se quiser. Tanto que o Alexandre não teve o reconhecimento do abandono afetivo. Foi o primeiro, né, para abrir o flanco aí de tudo, mas acabou sendo penalizado aí com a posição do STJ nesse sentido. Né? Só que aí, depois de uma rediscussão desse tema, houve um voto muito interessante, importante, emblemático da ministra Fátima Nancy Andrighi. Isso foi em 2012. Em 2012, né? E aí, a ministra Fátima Nancy Andrighi, ela coloca, olha, vamos deixar de lado essa discussão se afeto é uma obrigação ou uma faculdade e vamos falar do dever de cuidado. Quem trouxe a teoria do cuidado para o Brasil foi a professora Tânia da Silva Pereira, né, filha do professor saudoso Caio Mário da Silva Pereira, e que começou a falar do cuidado dentro das relações familiares. Então, a ministra Nancy Andrighi disse, olha, se afeto é obrigação ou não, vamos deixar de lado. Mas cuidar é dever. Quem tem filhos tem que cuidar. E se não cuida, gera dano. E se gera dano, haverá responsabilidade civil. Né? E é assim que surge, então, essa discussão, né? E esse tema e essa questão do abandono afetivo dentro do Brasil, que acabou ganhando aí vários contornos e várias situações aí diferentes. Viu, Rafael? Desculpa ter me alongado aí. Não, imagina, foi excelente essa exposição que o senhor fez inicial, até fazendo um link com o que você comentou ali no final. Eu queria te perguntar uma coisa. Quais que são os requisitos para responsabilidade civil por abandono afetivo? Porque a dúvida seria o seguinte, eu posso também, né, reconhecer um dano moral aqui em ré ipsa, presumido, dos filhos que são abandonados moralmente por seus pais, ou precisaria de uma prova do dano nos casos de abandono afetivo? Qual que é a opinião do senhor a respeito? Muito bem. Eu vou usar como paradigma esse julgado da ministra Fátima Nancy Andrighi, relatora, que para mim foi o melhor julgado do STJ com relação ao abandono afetivo. Né? Caso alguém tenha interesse em buscar até esse julgado, vale a pena ler o voto, é o RESP 1.159242/SP. 1.159242/SP. Então, esse julgado, ele estabelece várias coisas. Primeiro, ele reconhece que existe mesmo responsabilidade civil dentro do âmbito do direito de família e sepulta de vez aí essa discussão, né? Agora, com relação aos requisitos, esse julgado, por exemplo, fala do cuidado, que eu citei. Então, ele eleva o cuidado como sendo um valor jurídico. Então, o primeiro ponto é: cuidado é valor jurídico. É valor jurídico porque gera consequência jurídica. E se é um valor jurídico apto a gerar consequência jurídica, logo o dever de cuidado seria o primeiro ponto importante para se falar em responsabilidade civil. O primeiro requisito seria a inobservância desse dever de cuidado, o inadimplemento desse dever de cuidado, né? Não ter cuidado do seu filho, né? E seja o homem ou a mulher.
Porque o grande vilão do abandono afetivo, na maioria dos casos, é o homem. Mas existem vários casos também de mulheres que abandonam afetivamente os seus filhos. Tá? Num número menor, mas também existe. Então, o abandono afetivo pode ocorrer em ambas as situações. Um abandono afetivo paterno ou materno. Né? Tanto de um lado quanto do outro. Então, o primeiro requisito aí seria a inobservância do dever de cuidado. Bom, outra coisa é que o julgado deixa claro que o afeto gera uma obrigação de fazer. Então, dentro das obrigações previstas no Código Civil, a partir do artigo 233, dar, fazer, não fazer, né? A obrigação de afeto é uma obrigação de fazer. E essa obrigação de fazer, diz o julgado, que ela é fundamental, importantíssima para quê? Para a formação psicológica do ser humano. Então, trata-se de uma obrigação de fazer, e essa obrigação de fazer é fundamental para a formação psicológica do ser humano. Então, o inadimplemento dessa obrigação de fazer, também entrando como requisito da responsabilidade civil por abandono afetivo. E deixando ainda a possibilidade aberta para que, se amar é uma faculdade, não sou obrigado a amar, mas cuidar é um dever. Cuidar é um dever. Muito bem. E, com isso, temos também os requisitos da responsabilidade civil, né, que seria a conduta, né, o dolo culpo, o nexo causal. E na questão do dano, esse julgado que eu passei aqui para vocês coloca que o dano decorrente do abandono afetivo é dano in re ipsa. Ou seja, é um dano que não precisa ser provado nessa ação indenizatória. É um dano que independe de prova, é um dano presumido. Presumido. E eu acho que é mesmo. Eu concordo com a ministra Fátima Nancy Andrighi, por isso que eu gosto de falar muito desse julgado, né? E desse voto, porque, para mim mesmo, é um dano presumido. E é um dano presumido, primeiro, porque a seriedade do dano é muito grande, né? A ofensa do dano é enorme. E acho que independe de prova dizer que ser abandonado pelo pai ou pela mãe, isso gera prejuízos enormes, né? Gera prejuízos muito grandes. Então, não tem sentido isso, né? De ter que ir lá e ficar fazendo prova do dano. É, de fato, um dano em re ipsa, um dano presumido, e eu acho que o julgado tem razão. Agora, o que acontece? Esse julgado é de 2012, tá? Ou seja, ele tem 8 anos. 8 anos. Se nós pegarmos os julgados mais recentes do STJ, infelizmente, o STJ muda de posição nesse ponto, entendendo que o dano tem que ser provado. Tá? O dano do abandono afetivo, da responsabilidade civil por abandono afetivo, deixa de ser um dano presumido. Tá? Perde essa hipótese excepcional de dano em re ipsa, tá? Então, na verdade, o que o STJ vem entendendo atualmente é que, em regra, não há dano moral indenizável pelo abandono afetivo. Olha que regresso que nós temos aí com relação à jurisprudência, né? Nós temos um passo atrás. Não há dano moral indenizável, em regra, no abandono afetivo. Pode ter o material. Então, por exemplo, a pessoa foi ter que fazer análise no psicólogo, né? Teve problema de depressão profunda, teve que tomar medicamentos, fazer tratamentos, fazer terapias. Então, isso caracteriza dano material. Dinheiro. Né? Tá aqui, gastei tanto, quero o ressarcimento. Agora, no caso do dano moral, que seria em re ipsa, né? Infelizmente, há essa virada, essa mudança no posicionamento,
entendendo então que, em regra, não há dano moral indenizável. Para ter dano moral indenizável, seria necessária a comprovação da ocorrência do ilícito. Então, seria uma hipótese excepcional o dano moral, né? Ou seja, o STJ acaba endurecendo mais a possibilidade de se conseguir esse abandono afetivo. Agora, todos vocês que estão me assistindo sabem da dificuldade de se fazer uma prova de um dano moral em qualquer circunstância, em qualquer situação, né? Principalmente porque os tribunais às vezes acabam falando que aquela situação que a gente entende e enxerga como um dano mesmo, né, seria um mero aborrecimento. Dentro do direito do consumidor, né, às vezes o tribunal nos convida a sofrer dentro da nossa vivência, né? Parece que nós, quando decidimos nascer, temos que ter obrigatoriamente certos aborrecimentos, porque se não temos, nossa senhora, né? A pessoa estaria em outro planeta, em outro mundo. Então, nesse caso, nós já temos um histórico problemático dessa prova do dano moral. A ideia do dano moral em re ipsa é justamente para dizer a situação é tão forte, mas tão forte, que eu vou auxiliar a pessoa nesse momento, né, de dispensá-la de fazer uma prova que é muito difícil de se realizar dentro de um processo. Esse é o ponto, né? E aí, então, o STJ acaba entendendo que o dano moral no abandono afetivo é situação excepcional. Infelizmente, tem que ter a prova da ocorrência do ilícito, né? E tem que se comprovar aí que ultrapassou um mero dissabor. Essa frase que eu vi num julgado me deixou até chateado, né? Comprovar que ultrapassou um mero dissabor. Então, como se a pessoa que é abandonada efetivamente pelo pai ou pela mãe tem que ter esse dissabor. Né? E se a coisa degringolar muito forte, aí sim, excepcionalmente, seria uma situação de dano moral. Né? Então, hoje, a posição do STJ é essa. Agora, a posição do STJ não é vinculante. Então, o que acontece? Graças a Deus, nós temos juízes em primeira instância, nós temos desembargadores em segunda instância que estão ainda trabalhando com a tese de que o dano moral no abandono afetivo é in re ipsa, independe de prova. E isso é muito importante porque todos nós sabemos a dificuldade de se levar um recurso, um RESP para o STJ. Né? A bendita súmula 7 aí, ela dificulta bastante a subida de um RESP para o STJ. Então, essas decisões de primeira instância e de segunda instância têm um valor muito grande. E esses juízes, caso tenha algum me assistindo aqui, né, devem ser sempre encorajados a fazer isso, a decidirem de acordo com aquilo que pensa. Não a seguirem um determinado julgado que não tem uma posição vinculante. Claro, se tiver a posição vinculante, é obrigado a seguir. Mas caso não tenha essa posição vinculante, né, o juiz tem, de fato, liberdade para poder tomar sua decisão. Então, não desistam de tentar trabalhar a tese do dano presumido, né, porque pode ser que você tenha êxito na primeira instância e na segunda. Né? É importante só saber que, caso vá para o STJ, há essa posição do STJ sobre essa situação. Né? A Marisa Porto aqui diz, eu fui vencida. Né? E vamos ser mesmo, Marisa, vamos ser mesmo. Nós vamos ser vencidos sempre em muitas coisas, mas o que a gente não pode é perder o ideal e a vontade de perseverar. Por que a gente consegue mudança na jurisprudência? Por que a gente consegue certas situações de tanto martelar? Vamos voltar para antes de 2012. Antes de 2012, o STJ não admitia esse dano moral no abandono afetivo. Não reconhecia a responsabilidade civil por abandono afetivo. Aí ele passa a reconhecer em 2012, por quê? De tanto os advogados persistirem, de tantos advogados martelarem. Por quê? Porque aí continuam levando casos para o STJ e com as mudanças de composição de turma, com as mudanças de posicionamento, né, é possível ter uma reversão. Então, eu gosto sempre de pregar essa mensagem otimista, né, para que não desistam nunca, perseverem sempre, né, em tentar colocar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente, de fato, entende como correto. Tá?
Professor Cristiano, nós temos aqui uma pergunta bem interessante do nosso querido amigo e associado do IBERC, o professor Romualdo Batista. Ele pergunta a sua opinião a respeito do seguinte: como que se poderia relacionar o abandono afetivo com alienação parental? Né? Então, se a alienação parental seria o lado B do abandono afetivo. Qual a opinião do senhor a respeito? Primeiro, mandar um abraço aí para o meu querido amigo Romualdo, que eu conheço há bastante tempo, né? Uma pessoa fantástica que, inclusive, escreveu no seu mestrado sobre afetividade, né? Sim. Um belíssimo livro aí publicado pela Juruá sobre esse tema. Então, o Romualdo é um dos grandes estudiosos aí desse tema, né? A pergunta do Romualdo é muito importante pelo seguinte: eu, nas minhas aulas, já falo há bastante tempo sobre responsabilidade civil na alienação parental. Tá? Eu entendo que, de fato, existe, sim, responsabilidade civil na alienação parental. Né? Quando a gente assiste certos casos tristes de alienação parental, não dá para dissociar da responsabilidade civil. Né? O pessoal está perguntando aqui o nome do artigo do professor João Batista Vilela. É complicado escrever. É desbiologização. Desbiologização da paternidade. Desbiologização da paternidade. Se for no Google, certamente vocês acham esse artigo, tá? Agora, eu já defendo há bastante tempo, nesse livro aqui, ó, Elementos do Direito Civil, da editora Saraiva, o nosso manual em Direito Civil, de volume único, quando eu falo da responsabilidade civil nas questões familiares, falo do abandono afetivo, né? Eu já defendo aqui há bastante tempo, nesse meu manual, a questão da responsabilidade civil na alienação parental. Por exemplo, se vocês quiserem ter a oportunidade de assistir um documentário chamado A Morte Inventada, né? Coloquem depois também na internet, A Morte Inventada. É um cineasta que se divorciou da mulher e começou a sofrer alienação parental. Então, ele ficou assim tão envolvido com o problema que ele acaba fazendo um documentário sobre esse tema, trazendo juízes, promotores, assistente social, psicólogo e trazendo as pessoas que sofreram alienação parental para falar. E a hora que você começa a ouvir o relato dessas pessoas que sofreram alienação parental, você fala, meu Deus do céu. Poxa, imagine, por exemplo, uma mãe que ingressa com uma notícia no judiciário, lá onde ficou definida a visita do pai para com o filho, dizendo que há um indício, uma suspeita de uma violação sexual. Que o pai, quando devolveu o filho, né, a mãe foi pegar a criança e suspeita que houve uma violência sexual. Bom, o juiz, na hora, vai fazer o quê? Liminarmente, suspender a visita. Quanto tempo para julgar isso? Quanto tempo uma instrução processual? Quanto tempo para se debater dentro de um processo? 15 anos? 10 anos? 20 anos? Aí, depois desse tempo, se conclui, não houve alienação parental. A mulher fez uma notícia falsa. Se o pai perdeu 10, 15, 20 anos do crescimento do filho, não recupera nunca. Nunca mais. Nunca mais. Como é que vai se reaproximar desse filho 15, 20 anos depois? Ah, me conta as novidades aí dos últimos 15 anos, a gente tem muita coisa para bater papo, não vai ter mais intimidade. Então, isso é um dano irreversível. Irreversível. E isso, para mim, tinha que ter, dentro do nosso âmbito, responsabilidade civil. Para mim, tinha que ter responsabilidade penal e tinha que ter responsabilidade civil. A responsabilidade civil para mostrar justamente que a pessoa causou um dano enorme para o seu filho. Porque eu não estou falando só de um dever de indenizar, Romualdo, do pai, né, que sofreu essa alienação parental. Mas eu estou falando do filho também. Do filho. O filho perdeu a oportunidade, né? A gente poderia falar em perda de uma chance, tá?
perdeu a chance de conviver com o pai, perdeu a chance, né, de ter os ensinamentos do pai, o carinho do pai, o afeto do pai, de aprender coisas com o pai. Então, me parece mesmo que há, sem dúvida alguma, Romualdo, responsabilidade civil nesse caso, tá bom? Grande abraço aí para você. Um abraço para o amigo Romualdo. Professor Cristiano, nesse período de pandemia que nós vivemos atualmente, tem algumas pessoas que discutem que o abandono afetivo poderia ganhar, quem sabe, diferentes proporções, uma vez ali que a criança passará provavelmente mais tempo com o genitor que reside em detrimento do outro. Você acha que esse distanciamento social poderia ser a perfeita desculpa para pais ausentes abandonarem efetivamente os filhos? Isso poderia gerar responsabilidade civil? E te pergunto assim, como que você enxerga essa nossa realidade de pandemia? Ela pode ter reflexos e de que forma no direito de família, nessas futuras demandas indenizatórias? Esse isolamento social está causando inúmeros problemas dentro das relações familiares, né? Infelizmente, nós estamos tendo aí um aumento muito grande de violência doméstica contra a mulher, porque as pessoas estão confinadas, ninguém mais está aguentando, né? Eu, por exemplo, aqui estou isolado com a minha família desde 16 de março, né? 16 de março sem sair de casa, com 2 crianças, tendo que obrigar essas crianças a ter aula online. Imagina, eu tenho um filho de 8 anos, né? Antes de estar aqui na live com vocês, eu tive que acordá-lo, porque ele começou a já ter aula online, né? Aqui em casa. Então, assim, a minha filha, que é mais velha, ter aula online, beleza, tudo bem, não tem problema. Agora, uma criança, né? A criança está sendo alfabetizada, né? Estão tendo que cumprir agora o papel de professor, né? Estão tendo algumas... como é que eu falo? Quando os humoristas aí fazem, né, algumas piadas, etc. Aí, né? Algumas... enfim, tem um nomezinho ali que agora me fugiu, né? Mas já tem até humorista fazendo também piadas sobre essa situação, no sentido de que parece que está mais difícil ficar isolado do que ficar fora do isolamento. Né? Por quê? Porque você, dentro de casa, você vê que a tua casa está suja, aí você vai querer limpar. Você, dentro de casa, você vê que o teu guarda-roupa está desarrumado, você vai querer arrumar. Né? Só que você precisa trabalhar, porque os boletos estão vindo. Né? Parou-se o país em termos de funcionamento, de comércio aberto, etc. Só que os boletos não pararam. Os boletos estão vindo. Então, além de você ter toda essa obrigação, né, normal aí da família, você vai ter que ainda continuar desenvolvendo o seu trabalho. E aí você acaba tendo até que desenvolver novas habilidades, por exemplo, como essa de ter que ajudar o teu filho na escola. Porque ele vai chegar para você e falar, pai, escuta, eu não sei como é que é esse negócio de aula online. Né? Tem que baixar um aplicativo aqui no computador, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Configura o computador para não ter o som, porque a criançada fica bagunçando. O professor pede para a criança configurar o computador. Né? Então, a gente está tendo que parar meio que a vida para ficar do lado da criança por conta disso. Então, veja, as pessoas estão ficando já completamente desesperadas. Fora a situação, né, específica de estar preso e confinado, ainda tem toda essa carga que eu estou narrando aqui para vocês. Então, infelizmente, está tendo aumento de violência contra a mulher. Isso já é um fato, já é uma realidade, infelizmente. Nós estamos tendo aumento de divórcio, porque, veja, o casal agora está ficando full time, colado, 24 horas, né? Então, assim, o casamento que sobreviver a esse isolamento social é porque o casamento é maduro mesmo e bem seguro. Porque, de fato, né, é complicado. Não é uma situação fácil. Então, infelizmente, várias situações do direito de família estão sendo afetadas. E uma delas pode ser o abandono afetivo, porque a questão é a seguinte: imaginem pais separados que a guarda está com a mulher, ou a guarda é compartilhada, mas
a criança ou o adolescente, né, vive na casa da mulher, dorme na casa da mulher, e o pai é que ia na escola, levava, pegava, né, levava no judô, num karatê, num balé, né, tinha um convívio diário com o filho. Hoje não tem mais. Primeiro porque não tem escola. Se não tem escola, como é que o pai vai pegar na escola, vai levar na escola, vai levar no balé? Não vai ter absolutamente nada. Absolutamente nada. E segundo, a criança está isolada. E se ela está isolada, o que o pai vai fazer? Vai lá buscar a criança, levar para uma outra casa, expor essa criança a um coronavírus, né? Então, essa situação é uma situação complicada. Porque tem muitos casais, ex-casais, né? Que um deles, por exemplo, o homem ou mulher, disse, olha, eu acho melhor você não vir aqui mais pegar teu filho enquanto tiver essa pandemia. Eu não vou liberar a criança para sair daqui. Eu vi uma notícia hoje que a Cláudia Raia pegou o coronavírus no elevador. Não sei se vocês viram aí. Coloque aí no globo.com. Vocês vão ver lá ela dizendo que toda a família dela pegou o coronavírus. Ela, o marido, os filhos. Aí ela disse que o Edson Celulari veio pegar as crianças lá, os filhos dela, que não são mais crianças, né? Para poder ir para a casa dele. E aí, na descida para o elevador, pegaram o coronavírus. Foi o que ela falou. Se é verdade ou não, veja, é outra situação. Mas ela disse que a família inteira ficou infectada, né, com o coronavírus. Então, as pessoas leem isso, como a mídia fica falando de coronavírus 24 horas por dia, né? Às vezes a gente tem que até desligar a televisão para não ficar meio xarope, né? Imagine quantas e quantas pessoas não estão vendo seus pais e quantos os pais não estão vendo os filhos. Aí, o que está fazendo? Está usando, como a gente está usando aqui a internet, está usando o WhatsApp, está usando etc. Mas aí vai ter pessoas que já vão aproveitar essa situação para fazer o abandono. Para nem ir, né, cumprir com esse dever e com essas obrigações, mesmo que possa no formato virtual. Então, isso pode ser um embrião para o abandono afetivo? Pode ser um embrião. Agora, com tudo que eu expus aqui para todos vocês, né, colocando as situações que eu coloquei de dificuldade que o abandono afetivo vem encontrando no judiciário, principalmente no STJ. Você imaginou você levar um pedido de indenização porque o seu pai, durante o período da pandemia, não veio te ver? O que o STJ vai falar? Ele vai falar em caso fortuito, ele vai falar em força maior, ele vai falar em exclusão do dever de indenizar, ele vai falar em quebra do nexo causal. Com certeza. Então, assim, nesse momento da pandemia, eu acho que seria interessante a gente pensar que podemos ter um embrião, podemos ter um início de uma situação de abandono afetivo. Mas não dizer que porque o pai ou a mãe ficou sem ver o filho durante o período da pandemia, já haveria um dever de indenizar. Nós vamos ter que verificar o que vai acontecer quando acabar a pandemia. Porque se quando acabar a pandemia o pai e a mãe voltar a se aproximar do filho, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar que seria, abre aspas, justificável aquela ausência naquele momento. Porque é um momento difícil para todo mundo, não só para o país. Mas, terminada a pandemia, se essa situação perdurar, aí nós podemos dizer que já houve um embrião lá atrás, né, no início da pandemia, em onde a pessoa se aproveitou de tudo isso e aí acabou, na verdade, né, dando continuidade, sequência àquilo que ela desejava. Tá? Professor Cristiano, e para nós fecharmos aqui com chave de ouro a nossa live, eu queria fazer uma última pergunta, se o senhor conseguir, né, expor para a gente uns 2 minutinhos, como que funciona aquela questão do prazo prescricional para ajuizar a ação indenizatória por abandono afetivo? Eu pergunto isso para saber, assim, segue-se aquele prazo de 3 anos, que inicia a partir da maioridade do filho, mas como que ficaria os casos de reconhecimento posterior da paternidade, quando, por exemplo, o sujeito ele já tem 30 anos? Pois é. Esse é um outro problema que não consigo engolir. Não engulo. Por quê? Porque todos nós sabemos que existe prazo para a propositura de uma ação indenizatória. Sim. O prazo
é de natureza prescricional e está descrito no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. 206, parágrafo 3º, inciso 5. Ou seja, um prazo de 3 anos. 3 anos o prazo para propor uma ação indenizatória. Ok. Agora, o ponto é 3 anos a partir de quando? Qual é o termo inicial da contagem desse prazo? Né? Por ser um prazo prescricional, o termo inicial conta-se a partir do inadimplemento. Por quê? Porque a prescrição extingue pretensão. E pretensão é a possibilidade, né, de se exigir o cumprimento de uma obrigação. Então, eu tenho que ter, diz o artigo 189, primeiro, a violação do direito para nascer a pretensão. Né? Ela só nasce com a violação do direito. Se não houve a violação do direito, não nasce prazo prescricional. E a violação do direito que se refere ao artigo 189 é um direito obrigacional. É uma obrigação. Muito bem. Agora, quando que ocorre o inadimplemento aqui? Primeiro, o inadimplemento na responsabilidade civil por abandono afetivo, ele é contínuo. Ele é contínuo. Ele é contínuo porque se o pai abandonou afetivamente o filho há 30 anos atrás, significa que começou há 30 anos atrás e até ontem ainda está tendo inadimplemento. Então, eu vou pegar o termo inicial do fluxo contínuo ou o termo final? Porque se a gente for parar para pensar, essa era uma ação que não deveria ter prazo. Por que ela não deveria ter prazo? Porque o abandono afetivo, como eu disse, é contínuo. Então, eu vou pegar o prazo mais benéfico, que é o de ontem. Ontem meu pai não me ligou e já faz 30 anos, de ontem para trás. Se já faz 30 anos de ontem para trás, desculpa, eu quero usar exatamente o termo inicial de ontem. Não o termo inicial do início. Por que eu sou obrigado a usar o primeiro dia do início desse inadimplemento se ele é contínuo? Se ele não para? Muito bem. Mas aí vem o STJ e diz assim, ó, tem que ter o termo inicial. E o STJ, então, entendeu que o termo inicial da contagem do prazo prescricional para ação indenizatória de abandono afetivo é a maioridade. A maioridade. Isso, para mim, vem para prejudicar e não para ajudar. Porque alguém poderia dizer assim, então o STJ deixou claro, ajudou as pessoas em dizer que antes dos 18 anos não está correndo prazo prescricional. Não, o STJ não ajudou nada disso, não. Não ajudou porque que não corre prazo prescricional antes dos 18 anos está na lei. Está na lei. Então, basta pegar o artigo 197, inciso 1º do Código Civil, que diz que não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Então, não há contagem desse prazo prescricional durante o exercício do poder familiar. Se o poder familiar normalmente termina aos 18 anos, com a maioridade, então só de lá mesmo é que vai começar o prazo. Então, não há proteção nenhuma nessa decisão em dizer, olha, antes dos 18 anos, né, estamos estabelecendo uma proteção. Eu acho que a decisão vem para prejudicar. Prejudicar por quê? Porque aí ela retira das pessoas maiores, né, 18, 19, 20, 21, maiores de 21 anos, a possibilidade de pleitear esse abandono afetivo. Então, na verdade, eu falava aí sobre a questão do prazo, né? Esse prazo cruel de 3 anos, né? Esse prazo cruel de 3 anos sobre a ação indenizatória do abandono afetivo. Então, como eu estava comentando, né, antes, o que acontece? O STJ fixou o prazo, a contagem, melhor dizendo, né, o início da contagem do prazo de 3 anos para a maioridade. Então, segundo o STJ, só é possível entrar com essa ação
dos 18 aos 21. Dos 18 aos 21. E aí eu disse que a fixação desse prazo veio para prejudicar, porque quanto à questão dos menores, estão salvos pelo artigo 197, inciso 1, e o que a decisão acaba fazendo é, infelizmente, prejudicando as pessoas maiores de 21 anos que querem entrar com essa ação. Essa ação não é uma ação fácil de se decidir entrar, né? Não vamos esquecer que a pessoa está entrando com uma ação contra o pai ou contra a mãe. Então, é uma ação em que a pessoa fica pensando, avaliando, né? Se de fato entra ou não entra. Por muitas vezes, ela é desencorajada pela própria sociedade, pelos próprios familiares. Então, não é uma decisão fácil tomar a atitude de procurar um advogado para entrar com essa ação. Até porque é uma situação que envolve direito de família. Bom, e aí o que eu coloquei para vocês é que, no meu entendimento, o inadimplemento no abandono afetivo é contínuo. É contínuo, então eu não preciso analisar apenas o momento do início desse inadimplemento. Eu, como disse, posso analisar o dia de ontem e dizer que de ontem, para 30 anos para trás, já tenho problema aí de abandono afetivo, porque não acaba esse inadimplemento. Então, para mim, essa ação era uma ação que não teria prazo. Ela não teria prazo por quê? Porque o termo inicial seria quando? Ontem. Seria ontem. No geralzão das coisas, o termo inicial para mim é ontem. Então, esse ontem, amanhã vai ser ontem. Depois de amanhã vai ser ontem. Semana que vem vai ser ontem. Tá? Bom, só que aí nós tivemos então esse duro golpe. O primeiro duro golpe é acima de 21 não pode entrar com essa ação. Acima de 21 não pode entrar com essa ação. Eu acho já um duro golpe. Um duro golpe. Agora, por exemplo, e se existirem danos materiais indenizáveis que começam a surgir depois dos 21 anos? Por exemplo, a pessoa teve uma série de problemas psicológicos por conta do abandono afetivo e aos 28, 25, 30, 35, sei lá quando, começou a ter que fazer análise por conta disso e se comprovou que, de fato, essa análise era necessária, esse tratamento psicológico era necessário por conta do abandono afetivo. E aí? Será que o inadimplemento não ocorreu a partir do momento em que a pessoa teve esse desembolso, né? E dessa despesa? Então, para mim, teria que contar, por exemplo, esse prazo do dano material a partir da despesa. A partir da despesa. Pelo menos. Né? Pelo menos. Sim. Então, acho que o STJ tinha que repensar essa situação. Mas o problema mais grave é exatamente o que você me perguntou. Investigação de paternidade. Então, vamos lá. Aos 40 anos, a pessoa entra com uma ação de investigação de paternidade contra o seu pai. Certo? Essa ação é julgada procedente. Procedente. E aí, com a paternidade constituída, o filho quer entrar com uma ação de indenização. Sabe o que diz o STJ? Prescreveu. Como prescreveu, meu Deus do céu? Será que se eu não tenho pai, eu tenho legitimidade processual para entrar com uma ação indenizatória? Como é que eu vou cobrar uma indenização de uma pessoa que não é meu pai? É complicado isso. Me parece que não nasce uma pretensão antes do reconhecimento, né, e de se estabelecer essa paternidade. Ou seja, para mim, o termo inicial da ação indenizatória, no caso do abandono afetivo, quando há investigação de paternidade, teria que ser com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a paternidade. Tá? E não aos 20 anos. Aos 21 anos. 21. O STJ tem vários julgados dizendo que prescreveu. Olha que absurdo.
pessoas que ingressaram com a ação aos 40, teve um caso de aos 50, ingressou com a ação de investigação de paternidade, e aí entrou no ano seguinte, menos de um ano, com a ação indenizatória. Aí o STJ disse, prescreveu. Você tinha até 21 anos para poder exigir essa indenização. Então, pera um pouquinho. Será que a ideia agora seria colocar prazo também na investigação de paternidade? Porque me parece que o STJ está dizendo com essa decisão é que investigação de paternidade agora também tem que ser proposta no máximo até os 21. Senão é melhor nem propor. Nem propor, porque você não pode gozar dos direitos que essa paternidade te confere, te concede, né? Então, eu acho que teria que ser com o trânsito em julgado dessa decisão e não com essa situação. Eu não concordo com esse ponto, mas, infelizmente, é o que vem prevalecendo nos julgados do STJ. Entendi. Professor Cristiano Cassetari, eu agradeço muito pela sua participação em nome do IBERC, do nosso presidente Nelson Rosenwald, que está nos assistindo. Sem dúvidas, nós aqui aprendemos bastante com tudo que você falou, inclusive nos perdemos aqui no horário de tão interessante que estava, né? Fomos aqui debatendo de uma forma super agradável, as suas explicações foram excelentes. Então, agradeço também em nome dos nossos associados aqui que estão nos assistindo, todos aqueles, né, que também nos assistem. E para quem não nos acompanhou desde o início, eu queria informar que esta foi a 6ª edição do IBERC Lives. O vídeo, na verdade, vai ficar disponível no IGTV aqui do Instagram e também disponibilizaremos no canal do YouTube. Como a gente teve esse probleminha aí técnico, que a gente foi se empolgando, daí passou aquela 1 hora e ele corta, o Instagram corta, e daí não fica disponível 24 horas ali. Mas na hora que ele cortou, eu já joguei para o IGTV. Então, tá lá para vocês assistirem em 2 partes, tá? E eu queria dizer também que esse projeto de IBERC Lives é do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, tá? Que é o primeiro grupo brasileiro exclusivo dedicado à pesquisa, debate e produções acadêmicas sobre responsabilidade civil. E quero convidar aqueles que estão nos seguindo pelo perfil do Instagram do professor Cristiano, que também venham aqui nos seguir no Instagram do IBERC, que é @iberc.brasil, porque aqui nós estamos sempre divulgando as lives, também outros projetos muito legais do Instituto, webinários, congressos, artigos dos nossos associados aqui, obras coletivas do IBERC. Até deixo rapidamente o convite para vocês assistirem um webinar de lançamento da obra coletiva do IBERC, que é essa aqui, Responsabilidade Civil e Medicina. Será um excelente evento. O livro, inclusive, tem sido meu aí de cabeceira. Deixo essa dica. Então, professor Cristiano, muito obrigada pela sua participação. Foi um grande prazer. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer todo mundo que está nos assistindo, né, que fez com que a gente se empolgasse aqui e fosse derrubado pelo Instagram, né, para não conseguir aí cumprir o prazo regimental do Instagram de 1 hora, né? Mas com tanta mensagem carinhosa aqui, né, que eu fui lendo assim devagarinho, né? Porque a gente estava aqui falando sobre os temas, né? E aí foram aparecendo aqui algumas mensagens, eu quero agradecer todas elas, né? Dizer para vocês que tudo aquilo que a gente falou está aqui no nosso Elementos de Direito Civil, da editora Saraiva, 8ª edição, tá? Inclusive um tema que não deu para a gente conversar, que é uma outra forma de aplicação do abandono afetivo acerca da possibilidade de se excluir o sobrenome do pai ou da mãe que abandona. Tá? Então fica a dica para eles lerem o livro do senhor para descobrir isso. Eu sou registrador civil das pessoas naturais aqui em Salvador, né? Então, um dos grandes temas que a gente adora é justamente o registro civil das pessoas naturais, que mexe com nascimento, casamento, com óbito, né? E uma outra forma que surgiu de trabalhar esse abandono afetivo foi justamente com um pedido diferente do dinheiro.
um pedido diferente da indenização, que é justamente de retirar o sobrenome do pai ou da mãe que abandona do nome do filho. É uma ação de modificação de nome, né, que a lei de registros públicos autoriza e que a jurisprudência flexibiliza tendo um motivo justo. E a jurisprudência entende hoje que é um motivo justo esse. Porque não tem coisa mais difícil para uma pessoa que foi abandonada de ter que ficar assinando o sobrenome do pai que abandonou, da mãe que abandonou, né? Então, essa é uma situação muito complicada. Inclusive, a minha tese de doutorado, que foi sobre parentalidade afetiva e multiparentalidade, está publicada pelo Grupo GEM. Ela já está esgotada, eu estou atualizando essa obra, mas ela está ainda disponível na versão e-book, né? Dá para comprar em e-book. Na obra, eu falo, bem en passant, sobre uma possibilidade que para mim vai existir, que é a da renúncia à paternidade ou à maternidade. Não por parte do pai ou da mãe, mas por parte do filho. Eu acho que o pai ou a mãe não tem direito de ir lá no judiciário e dizer eu não quero mais ser pai, não quero mais ser mãe. Mas eu acho que o filho tem. Se o motivo for forte, justo, plausível, acho que ele tem. E o exemplo que eu dou na minha tese foi o da filha que é violentada, abusada sexualmente pelo seu pai, pelo seu genitor. Veja, essa pessoa não é digna de ser chamada pai, porque a palavra pai, aba, pai, né, ela tem significado religioso, inclusive. Então, uma pessoa canalha que vai molestar sexualmente a sua filha não merece receber essa denominação de pai. Então, por esse motivo, eu entendo que num caso desse, seria possível a moça entrar com uma ação no judiciário e dizer, olha, eu não quero que essa pessoa esteja no meu registro de nascimento. Né? Eu quero cortar o laço de filiação. E acredito que, com o abandono afetivo, a gente possa até amadurecer essa ideia também. Né? Por que a gente tem que continuar sendo filho de alguém que nos abandonou? De alguém que não nos quer mais? De alguém que não nos deseja mais? Né? Eu acho que esse vínculo tem que ser cortado. Né? Porque, inclusive, essa pessoa pode voltar aí num momento de fartura. Né? A gente está tendo aí a reprise da novela Fina Estampa, né? Em que o Pereirinha ficou sumido aí por tanto tempo, deixando a Griselda lá desesperada com os filhos, né? Aí, de repente, é só ela ganhar na loteria e o cara aparece. Não é assim? Então, infelizmente, tem esses casos, essas situações, né? Que existem na nossa sociedade. Então, me parece que seria uma possibilidade também. Tá? Mas a gente fala disso no elemento de direito civil, na multiparentalidade, de repente a gente marca aí até uma outra live para esse ponto. Tá? Vai ser um prazer, eu queria também fazer um convite a todos que estão nos assistindo, que são associados do IBEC, que estão seguindo o IBEC, a nos seguir no Instagram também. Né? O nosso Instagram é @profcacetari, né? Eu já estou com algumas lives agendadas também em vários institutos, né? E nós vamos divulgar isso aí oportunamente. E também estamos organizando por meio da nossa associação, que é a Associação dos Registradores Civis e Pessoas Naturais, do qual eu sou diretor. Estamos organizando também várias lives, né? Para falar sobre questões relacionadas ao registro civil das pessoas naturais, principalmente nessa época de pandemia, né? Questões relacionadas a óbito, a casamento, né? A situações de prazos, enfim. Então, fica a dica aí para vocês seguirem a gente, né? Para nos acompanharem aí nas lives e, caso queira, uma indicação bibliográfica aí, fica as indicações aí que nós fizemos, os nossos livros, para poder ajudar todos, tá? E no mais, eu queria agradecer mais uma vez ao Nelson Rosenwald, a você, muito obrigado pelo carinho aí, né, na condução dessa live e de todas as pessoas que estão pacientemente nos assistindo aí, mesmo a gente já tendo extrapolado aí o horário, mas é que o tema de fato é apaixonante, né? E essas manifestações carinhosas de todos aí vão nos empolgando para a gente falar mais, poderia ficar até o dia inteiro aqui falando e debatendo esse tema que é apaixonante, tá bom? Um abraço, um beijo carinhoso para todo mundo. Então, professor, finalizando aqui a nossa live, como nós falamos sobre afeto e também nesse mês celebramos o mês das mães, eu não encontrei melhor maneira de concluir o nosso bate-papo com um pensamento de Mário Quintana que eu deixo para vocês refletirem aí durante o dia, que é o seguinte: mãe,
São 3 palavras, as que de nome bendito, 3 letrinhas, nada mais. E nelas cabe o infinito. E a palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Fica aí uma homenagem para as mães. Eu agradeço, então, professor, em nome do IBERC, a presença de todos vocês também que estão nos assistindo. Obrigada, professor Cristiano. Um grande abraço, uma ótima semana para todos vocês. Obrigado para vocês também. Tudo de bom. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.